Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou Diego Abreu e é sempre uma grande alegria ter vocês por aqui. No vídeo de hoje eu vou buscar dar prosseguimento a uma série de vídeos que eu intitulei aqui no canal de Biografias do Brasil, em que eu tento apresentar diferentes visões, diferentes teorias a respeito desse nosso lindo, maravilhoso país, que tentam, em alguma medida, apresentar diferentes concepções de Brasil, diferentes teorizações a respeito do que é o Brasil. Muitas das teorizações de Brasil que eu já apresentei ao longo dessa série, elas foram produzidas por autores, por pensadores de grande renome, pensadores famosos na história do pensamento sociológico, historiográfico, antropológico brasileiro. Contudo, há grandes pensadores de grande estatura intelectual que, infelizmente, por uma série de motivos, acabaram injustamente esquecidos, olvidados da primeira prateleira da nossa literatura, da primeira prateleira da nossa academia, do nosso pensamento intelectual. Este é o caso do pensador cuja visão de Brasil eu vou buscar recuperar neste vídeo, que é o grande Rosário Fusco. Rosário Fusco, ele é mineiro, nasceu na cidade de São Geraldo. Apesar de ele ter sido criado na sua infância e na sua juventude na belíssima cidade mineira de Cataguases. Rosário Fusco, ele foi um grande escritor de grandes romances e de grandes peças de dramaturgia ao longo das décadas de 1920 até 1970, que é a década em que ele falece. Além de um grande literato, Rosário Fusco foi um grande crítico literário e um grande pensador a respeito da inter-relação entre a política e a literatura na história do Brasil. Rosário Fusco ele produziu uma série de artigos denominados História Literária do Brasil, que foram publicados na muito conhecida revista Cultura Política, que foi editoriada ao longo das décadas de 1930 e de 1940 pelo grande Almir de Andrade. Além disso, Rosário Fusco ele produziu um livro, uma obra, intitulada Política e Letras, em que ele traçou um verdadeiro panorama do cenário político, intelectual e literário do Brasil durante a década de 1930. São justamente essas duas obras, a História Literária do Brasil e Política e Letras, que vão servir de fundamento para a gente poder traçar, esquadrinhar essa teoria de Brasil que é apresentada, que é produzida pelo Rosário Fusco. Contudo, antes da gente desenvolver essa exposição, eu convido vocês a vocês considerarem, caso ainda não sejam inscritos, se inscreverem aqui no canal e também compartilharem esse conteúdo, compartilhar com amigos nos grupos de WhatsApp, de Telegram. É uma coisa que não custa absolutamente nada, que vocês fazem rapidinho e que ajuda bastante aqui no desenvolvimento do nosso canal. Feitas essas considerações iniciais, convido vocês a me acompanharem neste passeio pela teoria de Brasil apresentada pelo Rosário Fusco. Vamos lá? A concepção de Brasil que é apresentada pelo Rosário Fusco, ela está assentada no desenvolvimento da nossa literatura nacional. Para poder cunhar esse quadro de compreensão a respeito do Brasil, o Rosário Fusco ele produz uma espécie de uma ligação, um paralelismo entre, de um lado, o desenvolvimento da nossa literatura, os grandes movimentos literários e os episódios literários que foram formadores da literatura brasileira, estabelecendo um paralelo com os movimentos históricos, os episódios históricos que foram fundamentais para a formação da nacionalidade brasileira e também para poderem definir o destino
da nação brasileira. Então, o Rosário Fusco ele estabelece esse paralelo entre as representações a respeito do Brasil que são produzidas pela nossa literatura, né? Essa substância da literatura nacional, e esse processo de desenvolvimento histórico do nosso país, que vai seguindo naturalmente um destino próprio. O Rosário Fusco ele vai falar de vários momentos nessa formação paralela de uma literatura nacional e de uma consciência nacional, de uma subjetividade nacional. Porém, os pontos que são destacados pelo Rosário como aqueles que são mais importantes, que são determinantes, são 4 pontos específicos. Em primeiro lugar, a literatura portuguesa quientista, que o Rosário Fusco ele vai compreender como o grande berço da nossa literatura e também da nacionalidade brasileira, que vai começar a tomar a sua forma mais definitiva séculos depois. O segundo momento literário histórico que é destacado pelo Rosário Fusco é a literatura jesuítica, que o Rosário Fusco vai entender como o primeiro movimento de formação do povo brasileiro, né? Um movimento de formação de uma estética, de uma representação da realidade, que tem uma identidade brasileira, que vai ser esse movimento de formação também do povo brasileiro. O terceiro momento que é destacado pelo Rosário Fusco é o nativismo brasileiro, que vai ter os seus primeiros passos sendo dados mais ou menos ali na metade do século XVIII. E o quarto, o movimento literário, o movimento de representação do espírito nacional, que vai ser absolutamente fundamental para a formação da consciência nacional do Brasil, vai se dar com o modernismo nas suas 2 fases que são destacadas pelo Rosário. A sua primeira fase mais iconoclasta na década de 1920 e a sua fase mais criativa, mais produtiva a partir da década de 1930. Então a gente vai falar aqui especificamente de cada um desses momentos. O Rosário Fusco ele entende que o berço da existência do Brasil, primeiramente enquanto um ideal, ele se dá na literatura quientista portuguesa. Ora, quando a gente fala de literatura quientista portuguesa, a gente está falando dos grandes nomes da literatura, da produção artístico-literária portuguesa. A gente está falando sobre Gil Vicente, a gente está falando sobre Luís de Camões, a gente está falando sobre Sá de Miranda. Então é o pináculo, é o ápice da expressão literária em língua portuguesa, que se dá num momento em que o Império Português, aquilo que veio a ser Portugal, né, o Portugal contemporâneo, ele enfrenta um momento de transição do seu apogeu para um momento de decadência, que tem como talvez a grande efeméride, o grande marco, o evento que aconteceu em 1578, que foi a tragédia do sebastianismo. Ora, essa literatura grandiosa, que é produzida pelo Portugal quientista, ela é uma literatura que se apresenta como o grande momento da expressão literária portuguesa. E é no seio dessa literatura que se dá os primeiros passos no processo de ocupação da América Portuguesa pelos portugueses. Os portugueses chegaram oficialmente ao Brasil em 1500, mas eles só começaram a efetivamente ocupar a terra a partir de meados do século XVI. E foi justamente tendo como representação de mundo essa literatura quientista que os portugueses começaram a se espraiar pelo território da América que lhes pertencia. Então, a chegada dos portugueses efetivamente, a ocupação do território brasileiro pelos portugueses, se deu ancorado nessa visão de mundo, nessa representação que era uma representação grandiosa dos portugueses. Talvez a grande ilustração dessa representação épica grandiosa dos portugueses seja o poema épico dos Lusíadas, em que você tem essa grande epopeia da civilização lusa. E foi trazendo esse sentimento de grandeza no seu espírito que os portugueses começaram efetivamente a ocupar
esse território aqui no Brasil. E, talvez mais importante do que isso, foi à luz desse sentimento de grandeza que os portugueses enxergaram a formação desse grande império, do império que seria capaz de espraiar a fé cristã ao redor de todo o planeta, desde as mais longínquas Índias até a América Portuguesa. Então foi no seio dessa visão de grandeza, desse espírito grandioso, que o Brasil foi fundado e que também a nossa literatura, a nossa representação estética do espírito do brasileiro também foi fundado. O segundo momento que é destacado pelo Rosário Fusco é o momento literário formador da nossa literatura, que é a literatura jesuítica. Especialmente o Rosário Fusco ele vai falar com mais destacamento, com mais atenção, da literatura que foi produzida pelo grande José de Anchieta. Para o Rosário Fusco, apesar de o José de Anchieta não ter sido o primeiro intelectual, o primeiro literato a produzir literatura sobre o país, ele foi o primeiro a produzir uma literatura que fosse além daqueles relatos paisagísticos, daquelas descrições a respeito da geografia, da topologia, da botânica aqui do terreno, né, dessa descrição geográfica do que era a terra do Brasil. José de Anchieta e os jesuítas como um todo, eles vão, em primeiro lugar, espraiar a fé católica e, nesse movimento de espraiamento da fé católica, começar o trabalho de construção imaterial, simbólica, cultural daquilo que viria a ser o fundamento do povo brasileiro, que está fundamentado naturalmente em 3 grandes pilares. O pilar da unidade linguística, que foi primeiramente estabelecido em torno das línguas gerais de matriz tupi, que tiveram a sua sistematização realizada justamente através do trabalho dos jesuítas. Em segundo lugar, na fé católica, que até hoje é um dos fundamentos da nacionalidade brasileira e que naturalmente foi também disseminada pela atividade de catequese dos jesuítas, e também pela miscigenação, que foi muito incentivada em alguma medida, se não de maneira direta. Em alguns momentos foi efetivamente de maneira direta, mas se não apenas de maneira direta, pelo próprio movimento natural de trazer a colonização portuguesa para dentro do sertão brasileiro, de promover essa interação entre os indígenas e os portugueses, uma interação que se dava de uma maneira mais humanizada justamente pela doutrina cristã, que, dentre tantas outras coisas, é uma doutrina eminentemente humanista, no sentido de igualar todos os seres humanos, para além das diferenças de cultura, de raça, todas as diferenças que a gente possa imaginar, mas igualá-los todos como filhos de Deus. Então, a literatura jesuítica, ela é esse primeiro passo, ela é esse primeiro respiro da nossa formação literária. E também é o primeiro momento de formação do povo brasileiro. E essa formação se dando em linha com a tradição lusitana, que naturalmente era dominada pelos jesuítas, que eram homens muito cultos, eram homens eruditos, e também, naturalmente, pelo arraigamento na fé católica, que estava presente não apenas no conteúdo da literatura jesuíta, né, nas poesias, nos poemas religiosos, mas também na própria forma literária. Por exemplo, o José de Anchieta, ele tem como algumas das suas grandes obras os chamados autos, que são gêneros literários muito identificados, não apenas com a religião católica, com a fé católica, mas também com o trabalho de catequese, uma vez que eles foram desenvolvidos com o intuito fundamental de oferecer um meio dramatúrgico, né, teatral, de você encenar peças curtas didáticas que conseguissem, em alguma medida, exprimir e expressar valores fundamentais do cristianismo de uma forma que fosse facilmente apreensível pelos indivíduos que seriam catequizados.
O terceiro momento fundamental de formação, paralelamente, da literatura brasileira, o terceiro grande movimento literário que foi culminar também em um movimento de formação do espírito, da nacionalidade, da consciência nacional brasileira, foi o nativismo. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, em que eu falo mais detalhadamente sobre esse movimento literário, que foi o movimento nativista, que teve como grande corrente literária, primeiramente, a época de transição do arcadismo para o romantismo brasileiro e teve sua grande expressão, seu grande florescimento no nosso romantismo. Pois bem, o nativismo ele começou a ganhar corpo na segunda metade do século XVIII, com autores importantes como o Basílio da Gama, como o padre Santa Rita Durão. E esses autores, eles começaram a tentar cunhar, a tentar produzir uma representação estética, uma representação literária do Brasil e do povo brasileiro que, em alguma medida, fosse separada, fosse apartada da integração do Brasil ao Império Português. Então seria uma representação independente, autônoma do Brasil. Ora, para o Rosário Fusco, esse movimento de independentizar literariamente e esteticamente o Brasil da sua metrópole foi o fundamento espiritual, foi o fundamento no âmbito das ideias para o movimento que foi culminar na independência do Brasil. Então o Rosário Fusco ele faz uma análise bastante minuciosa de obras como o Uruguai, do Basílio da Gama, obras como o Caramuru, do Santa Rita Durão, em que você já vê ali em germen esse movimento nativista, esse movimento de valorização de elementos que são inerentes à brasilidade, uma valorização que depois, com o desenvolvimento da corrente romântica, veio se tornar uma valorização mais idealizada, porém que nesse primeiro momento se mostrava como um movimento, como uma tentativa de romper com esse vínculo, com esse cordão umbilical que sempre ligou o Brasil a Portugal. E, naturalmente, Rosário Fusco vai identificar nessa visão, nessa concepção que estava patente na obra desses autores da segunda metade do século XVIII, o espírito, a inclinação que veio a culminar na nossa independência no início do século XIX. Para o Rosário Fusco, o nativismo como um todo, apesar de ele preconizar uma visão demasiadamente idealizada do que é o Brasil, do que é a brasilidade, tentando flagrar no elemento indígena uma espécie de um mito fundador do povo brasileiro, o nativismo ele tem como grande virtude duas características que são características muito importantes. Em primeiro lugar, o nativismo ele efetivamente promove uma ruptura com a dependência estética que o Brasil efetivamente demonstrava ter com relação a Portugal. Então o nativismo ele promove, em alguma medida, uma aproximação da literatura brasileira com outras tradições, mais destacadamente com a tradição inglesa, do romantismo inglês, por exemplo, do Lord Byron, e também com a tradição francesa, que está muito presente, por exemplo, na produção literária do Victor Hugo, que foi muito consumida pelos românticos brasileiros. Além disso, o nativismo brasileiro ele emerge como uma espécie de um abre-alas, como uma espécie de uma porta para o desenvolvimento de uma outra tradição que também é caracterizada como uma tradição muito importante para a formação da nacionalidade brasileira, que é o naturalismo. Enquanto o nativismo ele efetivamente promove esse redirecionamento do olhar da intelectualidade brasileira para o Brasil, apesar de fazê-lo de uma maneira demasiadamente idealizada, o naturalismo ele vai promover
esse mesmo redirecionamento do olhar da intelectualidade dos literários, dos pensadores brasileiros para o Brasil, porém de uma forma demasiadamente cruenta, olhando para os problemas sociais brasileiros de uma maneira demasiadamente alienada, olhando para esses problemas sociais como se esses pensadores, esses literários estivessem nas nuvens, estivessem numa torre de marfim e vissem esses problemas como absolutamente alheios à produção intelectual deles e ao próprio espírito da brasilidade que estava presente em grande medida nessa produção estética, nessa representação literária. O Rosário Fusco, ele vai compreender essa trajetória, esse processo de formação histórica da nossa literatura e também do cenário, do ecossistema político brasileiro como um processo paulatino de aproximação do espírito, da consciência nacional com a realidade da nação, com a realidade do país. Então, é um processo de aproximação que vai acontecendo de maneira paulatina com o que seria uma consciência plena a respeito da realidade nacional. Então, o Rosário Fusco, traçando esse panorama, né, essa trajetória histórica, ele vai encontrar lá na literatura quinhentista, né, esse sonho de Brasil, esse esboço de Brasil. Ele vai encontrar nos jesuítas esses primeiros passos na formação do povo brasileiro e da nacionalidade brasileira. Ele vai encontrar nos românticos, nos nativistas, essa visão ainda idealizada de Brasil, mas um olhar sedento por compreender o país. Ele vai encontrar nos naturalistas, nos realistas, uma visão consciente a respeito dos problemas nacionais, porém ainda muito alienada e muito submissa a discursos, a ideologias estrangeiras. E ele vai identificar no movimento modernista, que a gente pode tomar aqui como grande marco de fundação, a Semana de Arte Moderna de 1922, ele vai identificar nesse movimento modernista o passo de maior aproximação, a chegada, num certo sentido, da consciência nacional à realidade do país, à realidade da nação. O Rosário Fusco, ele vai entender no modernismo esse grande encontro do espírito brasileiro com a sua realidade, nesse casamento da representação política e estética do país com a realidade nacional, formando assim aquilo que ele vai chamar de consciência nacional, a plenificação, o desenvolvimento pleno da consciência nacional. O Rosário Fusco, ele estabelece uma distinção entre dois momentos do movimento modernista brasileiro. Ele vai caracterizar o primeiro momento, que a gente poderia aqui, de uma maneira bem genérica, demarcar cronologicamente de 1922 até 1930 como um momento iconoclasta do modernismo brasileiro. É um momento em que, de fato, existe uma ruptura com as tradições anteriores, existe uma consciência em relação à necessidade de se olhar para o Brasil de uma maneira apartada das lentes que condicionavam os olhares, as visões anteriores e que alienavam o nosso pensamento, a nossa literatura da realidade nacional. Então existe essa fome, essa voracidade, essa sede por conhecer o Brasil, por se embrenhar na brasilidade. E esse afã de ruptura, ele se mostra bastante patente na série de manifestos que foram compostos durante o período. A gente poderia citar aqui o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, o Manifesto Regionalista, que são verdadeiros ataques nas concepções estéticas e também, de uma maneira indireta, nas visões políticas que orientavam o pensamento nacional antes desse florescimento, dessa visão de mundo modernista. O segundo momento do modernismo brasileiro, que vai ser destacado pelo Rosário Fusco, ele acontece a partir da Revolução Varguista de 1930. E o que ocorre fundamentalmente a partir de 30
é que a representação política do país, ela também se encontra, ela também se casa com a realidade nacional. Então você tem uma espécie de um casamento triplo da visão estética, da representação literária do país, com a sua representação política no nacionalismo varguista, com a realidade da nação, gerando assim uma grande consciência nacional. E essa consciência nacional, ela vai produzir uma outra forma de modernismo, que agora não mais é um modernismo ácido, cáustico, destrutivo, mas é sim um modernismo criativo, é um modernismo produtivo e que vai unificar uma grande escola literária, uma escola que é formada por elementos bastante heterogêneos. Você colocar aqui nessa balança, por exemplo, Cassiano Ricardo com o Jorge Amado, com o Alceu Amoroso Lima, você tem figuras aqui que são bastante díspares, mas que são unificadas pelo fato de elas compartilharem todas essa consciência nacional, esse embrenhamento na realidade nacional. Então, o Rosário Fusco aqui, para a gente fazer uma síntese, ele vai entender que a representação literária do mundo, ela caminha de mãos dadas com os fenômenos políticos, com as representações políticas e, naturalmente, com o destino da sociedade que vai ser mandatado quase sempre pela cultura e pela política. O Brasil surge, à luz da visão do Rosário Fusco, na grandiosidade do movimento literário quientista, nesse Portugal grandioso, que tinha esse grande sonho de espalhar o cristianismo por todo o planeta. Ele vai dando os primeiros passos na sua formação durante o espraiamento dos portugueses pelo território da América Portuguesa, tendo como grande vanguarda os jesuítas. Ele vai ganhar os seus primeiros contornos independentes com o movimento nativista. Ele ganha mais solidez com o naturalismo e a sua preocupação com os problemas sociais do país, e ele vai encontrar o seu pináculo, o seu ápice no modernismo, que vai culminar na representação política desse encontro literário com a realidade nacional que se dá no nacionalismo varguista. Então, essa visão historicizada, fundamentada nesse paralelo entre literatura e política, essa visão quase que hegeliana do que é a produção da realidade social a partir da sua representação estética na literatura, é a concepção de Brasil que é avançada pelo grande Rosário Fusco. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês novamente que me acompanharam aqui até o final desta aula, que considerem se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, deixar a sua curtida, deixar o seu joinha, que são atitudes que me ajudam bastante aqui, que me motivam bastante na produção de conteúdo aqui para o canal. Agradeço novamente a vocês que acompanharam este vídeo até o final e, como sempre, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!